Além disso, segundo o Marx, essa ideia de exploração que eu estou dizendo que ele está analisando na Inglaterra, segundo ele, isso ocorria em várias regiões do mundo. E, segundo ele, havia uma visão de que os operários, que são essas pessoas que eu falei, os homens, as mulheres, as crianças que trabalhavam em fábricas, eles eram pessoas que tinham algo em comum entre eles, que eles eram explorados não sem fronteiras. Então, não importa o lugar que fosse, eles eram explorados. E aí fica um adendo importante. Nesse momento que ele está analisando, 1848, quando é lançado, a obra dele é lançada em 1848. Então, muito antes, ele já está analisando a Inglaterra, 1820, até muito antes. Então, ele tem uma visão até esse período. Assim como também tem o Capital depois, que é a obra dele, que também é muito reconhecida por essa visão toda, que ele vai explicando como é feita a exploração, a ideia da mais-valia. E depois, no outro vídeo, se vocês quiserem, eu falo um pouco sobre o Capital, a obra do Marx, do Engels também, e para vocês ficarem claros, para ficar claro para vocês. Então, a ideia era o seguinte, você tinha o proletariado mundial das pessoas que eram explorados, então tinha algo em comum, todos eram explorados por uma classe dominadora, uma classe burguesa dentro disso. Então, era importante para ele ter uma obra rápida e clara, que é exatamente o Manifesto Comunista, para as pessoas entenderem que existia a necessidade de você criar uma ideia de que todos eles tinham algo em comum e que era importante lutar contra esse regime, que é hoje regime opressor, que era um regime que não permitia com que aumentava a divisão de trabalho. Então, quando a gente fala da divisão de trabalho, eu acho que tem uma obra muito interessante que quem gosta de filme do Charlie Chaplin, por exemplo, que ele trabalha naquela cena que ele está trabalhando numa linha de produção. A linha de produção já é um pouco mais evoluída, tá? Mas a ideia é Tempos Modernos, é o nome do filme, que é exatamente em que você divide as pessoas para que cada um faça uma atividade específica, porque em tese, se cada um faz uma atividade específica numa produção, numa linha de produção ou numa divisão de trabalho, você consegue com que cada pessoa seja mais produtiva naquilo, do que se você fizer várias coisas ao mesmo tempo. Então, se cria-se justamente essas ideias, né, esses conceitos de como você pode produzir melhor e produzir mais barato, porque se você produz em tese numa escala maior, você tem a possibilidade de baixar o preço, né, porque você tem uma quantidade maior e consegue alocar a tua produção numa quantidade maior de pessoas. Então, era exatamente essa ideia, então, do lado, né, de você ter uma fábrica produtiva. E, como eu disse anteriormente, você entra um novo fator na história, que são as máquinas, que começam a ajudar a produzir cada vez mais. Então, crianças, por exemplo, mulheres, e crianças, nesse caso especificamente, pessoal, isso é algo que é importante eu relatar aqui para vocês, que muitas crianças tinham umas mãozinhas pequenininhas, eram utilizadas para poder limpar máquinas que eram difíceis de acesso da mão de um adulto, ou entrar em máquinas de fazer limpezas. Então, infelizmente, isso é algo que acontecia, tá? Então, isso é algo que, felizmente, não existe mais, na verdade, nunca deveria ter existido, mas, em tese, isso é algo realmente que era como fosse um modus operandi, ou seja, algo que era comumente aceito e utilizado nesse momento. E era necessário, segundo ele, uma justiça que ajudasse com que as pessoas pudessem justamente acessar. Então, segundo ele, o maior meio, né, de você poder justamente ajudar a destruir essa classe dominante era você destruir o que eles tinham de diferencial, que era exatamente a propriedade privada, que eram as fábricas, por exemplo. Então, a ideia era que você deveria acabar com as fábricas, a propriedade privada, deveria dividir todos os meios, né, os bens de produção e os meios de produção com todas as pessoas, não com todas as pessoas no sentido de com todas as pessoas que faziam parte do proletariado, dessas mulheres, dessas crianças que trabalhavam em fábrica, e não houvesse mais propriedade privada. E a propriedade privada, pessoal, não é só, quando a gente pensa em propriedade privada, é também você também uma propriedade privada, ou seja, como se você não tivesse mais controle sobre as suas ações, tivesse um Estado que controlasse também o que você devia saber. Então, isso é algo que poucas pessoas falam, mas é algo que é importante.